Olá, seja muito bem-vindo em mais um podcast Rara Consultoria e Treinamento. Não esqueça, sempre um assunto de relevância e de importância para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Comigo, Ivan Krieger, palestrante. Sempre traz um tema interessante. Ivan, mais um podcast Rara, mais uma pauta importante. Isso. Tudo bem? Tudo bem, né? Legal estar aí de novo, né? A gente está fazendo essa série, né? Quase um Netflix, a gente está inventando aí para poder passar para as pessoas assuntos relevantes, né? Tanto para a vida dele profissional, pessoal e também empresarial, né? Ivan, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que é oratória. Isso, é. Nem todo mundo nasce com o dom? Não, é mais desenvolvimento mesmo, vontade e vencer o medo, né? Eu, por exemplo, sempre fui quieto, né? Desde pequeno. Meu pai também incentivou a fala o menos possível, seja cauteloso na fala. E eu procurei me desenvolver, assim, eu mesmo. Alguma chama pulsou em mim e disse, cara, eu vou navegar nessa praia. Também incentivado pelo meu pai um pouco, lá quando eu era pequeno, né? Pois bem, então nós vamos começar a nossa conversa a partir de agora para falar de oratória, que é um assunto muito interessante. Vamos lá? Ivan, me responde então, para a gente começar, preste atenção. Por que falar em público é tão difícil? É difícil porque a primeira coisa, Darcy, a gente tem que lembrar que as pessoas elas não têm o medo de falar, elas têm o medo de ficar na frente de outras pessoas. Quer dizer, já começa por aí, o medo não é de falar, é de ficar na frente de alguém, ou de muitos, né? Então o medo não é de falar, porque a gente fala desde os 2 anos de idade, você e eu, qualquer pessoa aprende a falar, então não é o medo de falar, só que mentalmente a gente acha que tem medo de falar, e não é, a gente tem medo das pessoas, tem medo do ridículo, tem medo de passar vergonha, medo da não aprovação, quer dizer, é mais psicológico do que operacional, não tem a ver com o que você sabe, tem a ver de que você tem medo, né? Você já leva o medo antes? O medo sempre larga na frente. Aliás, em tudo, a oratória é uma evidência disso, mas o medo ele é paralisador. Né? O medo é paralisador, então quase nem deveria ser o nome curso de oratória, tipo, é como vencer os seus medos. Exatamente. Olha que colocação bem feita, Ivan. Ô, Ivan, diz para mim, é um talento natural ou pode ser desenvolvido? Pode ser. Como eu te falei, assim, o meu pai ele me incentivou a falar pouco, mas ele me incentivou sempre a assistir pessoas eloquentes. Por exemplo, assistia desde pequeno Jornal Nacional. Então, o que eu sei hoje é fruto de quase 45 anos, tenho 52, então o que eu tenho memória era assim, às 8 horas era o horário de eu assistir. O papai sempre dizia, presta atenção como eles falam bem, se tu conseguir um dia falar, você vai ser um profissional bem sucedido. Veja, não é nem onde eu ia estudar e que curso eu ia fazer, ele estava me ensinando uma competência necessária para todo mundo, né? Então eu comecei ali, então se eu me desenvolvi, qualquer pessoa pode se desenvolver também, né? E você gosta da oratória? Gosto. Já nasceu com essa vontade de falar? Não, veio justamente, a gente gravou aqui um programa sobre palestrante, né? Então, quando eu decidi ser palestrante, na mesma veia veio essa tendência de dizer, cara, essa ciência é para mim, quero aprender a oratória. Então, ser palestrante e aprender de oratória caminharam juntos e elas eclodiram no mesmo ano, que foi de 99 para um ano de 2000, aproximadamente, né? E essa questão, Ivan, você ter oratória e você ser palestrante, é você falar com leveza, com autoconhecimento, passar com leveza aquilo que você está transmitindo? Às vezes leveza, às vezes precisa justamente um pouco mais, eu não diria raiva, mas tu tem que ter energia, tu tem que ser enérgico e leve, né? Então essa dosagem é que a técnica da oratória visa e é o que rege, né, a grande ciência que é de comunicação verbal, né? Que representa a oratória. É muito legal conversar com você, Ivan, porque você consegue transmitir para o público aquilo que eu preciso, o público precisa ouvir. Mas com aquela questão de você falar de uma maneira bem esclarecida. Isso é importante. Bacana. Tá bom? Obrigado por ter lembrado desse detalhe. Quais as vantagens, Ivan, de se fazer um curso de oratória, por exemplo? A vantagem é que primeiro tu acaba se descobrindo. É uma aula de autoconhecimento. Como eu falei lá no início do programa, você vence o medo. Então, quando a gente identifica nosso medo, você acaba eliminando coisas que te bloqueiam para você ascender profissionalmente, descobrir novos territórios, descobrir até onde vai a tua mente, tua capacidade intelectual,
intelectual, tua capacidade de entrega. Então, no curso de oratória, você descobre onde você está e qual caminho seguir para chegar ao teu objetivo. De tudo que eu estudei, várias ciências, várias áreas, a oratória é uma que eu vejo como extremamente relevante. Aliás, talvez seja a única que de fato tenha me levado a um desempenho ou não que eu tenha êxito, mas assim, as poucas coisas que eu consegui, eu devo à oratória. Mais até do que a ciência da administração, que é o que eu assim trouxe como academia, né? Então a oratória me desenvolveu muito e ela está acessível para qualquer pessoa. E toda pessoa precisa falar, né? Para se ter uma boa oratória, tem que ler muito, Ivan? Eu recomendo, porque a leitura ela evita o branco. Porque quando chega uma parte do curso, ou algumas pessoas dizem, Ivan, sempre me dá branco. Eu falei, não precisa fazer curso de oratória, vai fazer curso de leitora, de leitoria. Quanto mais você ler, menos branco dá. Né? Então só dá o branco para quem não lê muito. Ou seja, você está falando com autoconhecimento, é isso? Isso, é. Então, assim, eu quero evitar o branco, lê mais. Não precisa nem treinar, nem fazer curso. Debruça no livro, tu tem que ler. Hoje a gente perdeu a capacidade de ler livros, de interpretar. Não só ler, eu li 2 livros. Não é a quantidade de livro que você lê, é o quanto você retém daquilo que leu. Às vezes pode ler um parágrafo só. Quantos livros? Não é quantos livros, é o que você entendeu, qual o assunto que está em pauta. E aí, quando esse assunto está impregnado em você, a oratória, através da técnica, acaba sendo elegante, instrutiva, comunicativa e também explicativa, de forma que o outro compreenda o que você quer transmitir. Eu ouvi de uma pessoa isso que você falou. Não é a quantidade do livro que você vai ler. É a parte que você vai ler e entender. E entender, É como ser um bom vendedor, né? Sim. Você não vai vender pela questão, às vezes, de você, mas da maneira que você vai apresentar o produto. Vai apresentar, a grande sacada é essa. Como é que você apresenta uma palestra boa, por exemplo? Não é a que você se identificou só, não, é aquela onde você, de fato, ouviu algo que chamou a atenção, como se a pessoa estivesse falando para você. Né? E isso é uma habilidade que o curso de oratória ele visa, ele tem como objetivo e que é possível. Qualquer pessoa pode. E outra, não digo só pode, ele precisa. A gente deixa de ganhar quando deixa de aprender a técnica que rege uma boa reunião, uma boa fala, né? Uma apresentação aqui na rádio, um podcast, é diferente, né, do que fazer uma palestra. Então, cada área que você precisa carece de uma determinada área dentro da oratória para fazer com eficácia aquilo. Né? Eu aprendo muito sendo um mediador, sabia? Por quê? A mediação me ensina aquilo que eu preciso ouvir. Sim. E muitas vezes eu ouço aquilo que não gosto, mas depois eu reflito. É isso. Daquilo que eu preciso melhorar dentro de mim. Aliás, agora você me lembrou, muitas vezes tem acontecido que esferas públicas e privadas, Ivan, eu preciso de ti. Para quê? Para uma palestra? Não, preciso de ti como mediador. Então, a oratória ensina a gente a mediar situações de forma que você consiga, começo, meio e fim, conduzir aquela reunião de forma pacífica, inteligente, pautada em técnicas e de forma que você conduza, mesmo que você não seja o protagonista. Né? Então, a oratória tem esse benefício também. O bacana aqui do podcast Rara, e você pode ter aqui Rara, consultoria, treinamento, e hoje o tema é oratória. Mas se você precisar ou você tiver dúvida, acessa ali www.raraconsultoria.com.br, você vai ter mais informações. Ou chama lá no 47 99988 6297. Vai ser respondido para você, vai ser esclarecido para você. E o bacana, Ivan, quando começa a chegar e pipocar perguntas para a gente aqui. Não, e já começou. Eu quero ver. Responder. Agora você vai ter que responder. Ivan, qual os tipos de profissionais que buscam os teus cursos de oratória? Sim, normalmente são vendedores. A pessoa quer aprender a vender um pouco melhor e precisa da arte da comunicação. Outros que querem apresentar projetos. Ivan, eu vou apresentar um projeto lá no Rio de Janeiro para um grupo de clientes e minha empresa me escolheu, então eu quero algo rápido, mas que seja direcionado para aquilo. Então o curso de oratória, nesse caso, é personalizado para ele e a gente desenvolve. Outro, eu vou fazer uma palestra no seminário de odontologia, no seminário de educação, e a pessoa quer algumas técnicas, né, para a palestra dele
for boa. Outro, o empresário, ele pediu assim, vamos, eu sou do ramo de alimentação, nunca fiz uma palestra, mas eu sou bom no que faço e me convidaram para fazer uma palestra no Congresso de Alimentação, Gastronomia. E aí ele me busca para eu ajudar ele a fazer. Então são vários professores, quero dar uma aula melhor em didática, em conteúdo, em atratividade, então eles normalmente me procuram. Então é um público, prefeitos, vereadores, quem mais? Pessoas de universidade, líderes de agentes comunitários, pessoas que conduzem reuniões. Então o leque é bem abrangente mesmo, Darcy. Que bacana, né? E que bom que tem essas pessoas que têm essa visão de buscar. De buscar, né? Porque ele sente a necessidade, ele percebeu que ele não foi tão bem quanto ele gostaria e procura desenvolver essa técnica. Né? E quais os fatores que credenciam uma boa oratória? Primeiro é a adesão com o público, um negócio muito difícil, intangível, mas a boa oratória ela tem que ter uma adesão, ela tem que ter uma clareza de letras, por exemplo, letra R, letra I. Lembra do Galvão, que ele explora muito R, lembra do Silvio Santos, pessoas que são bons comunicadores, né? E que desenvolvem uma articulação vocal, né? Por exemplo, você tem uma excelente voz, né, que é um ingrediente, mas além da voz precisa técnica. Eu não tenho a sua voz, mas eu estudo a técnica. Então eu jamais terei a tua voz, mas eu posso me equiparar a você numa boa oratória, porque se eu treinar a técnica, eu elimino uma tendência que é eu tenho uma boa voz com aquilo que de fato eu desenvolvi. Porque a boa voz, sim, a boa técnica, boa articulação e os gestos, né? Os gestos falam mais do que as palavras. Né? Eu me encanto cada vez mais. Eu sou apaixonado por comunicação. Sim, né? é a sua profissão e minha você profissão, faz então com exímio. Eu adoro. Para mim não é um peso, é uma leveza. Isso, né? Eu conduzi a minha vida e dela eu fazer o meu ganha-pão no dia a dia. Uhum. Mas para tudo isso eu tenho que valorizar os dois fatores que você colocou. Um é o cuidado com a voz, que é o meu instrumento. Sim. E a outra, eu permitir aprender sempre. Ótimo. Faz parte da oratória? Sempre, né? Então, na verdade, é do ser humano isso. Se você quer ser um profissional que visa a excelência, o aprendizado é constante, contínuo e recorrente. Né? E na oratória não é diferente, né? Então eu treino todo dia mesmo, né? Por exemplo, dentro da oratória tem uma arte. Iva, como é que eu falo de improviso? Você tem que treinar 20 anos para saber falar de improviso. Né? Então eu falo de improviso sempre, mas é que quando eu saio na rua... mas vai demorar muito tempo. Porque né? a pessoa não é acostumada. 20 anos talvez eu estou exagerando, mas é uma modificação mental de que ele está preparado para o improviso. Por exemplo, eu sou comunicador, então de vez em quando estou no aniversário, Ivan, tu fala bem, fala uma coisa aí. Desculpa, não me preparei. Não, eu já vou para o aniversário preparado. De forma que se me convidarem, eu já sei o que dizer. Né? E aí eu não preciso aquelas... me pegaram de surpresa, eu não sou muito bom nisso, então nem fala. Né? Não precisa dar desculpa, cara. E outra, às vezes você não precisa, você é bom e não sabe. Tem isso, às vezes a pessoa é boa e não sabe. Então são o que não falar, né? E o que explorar dentro do que você tem de bom. Chegou uma pergunta para você bem nesse segmento. Como se autoavaliar após uma fala? Assim, você precisa ter essa autoavaliação, faz parte de toda pessoa, de novo, toda pessoa inteligente que quer melhorar, ela tem que autoavaliar-se. Agora, existe você se avaliando e outra pessoa. Eu sempre gosto de outra pessoa avaliando. Sempre peço para algumas pessoas estratégicas. Cresci assim. Antes de eu ser palestrante, eu já confessei aqui que eu busquei conhecer o que fazia uma palestra boa e uma palestra ruim. Isso eu joguei dentro do ingrediente dos cursos de oratória e também procurei desenvolver isso de uma maneira que eu pudesse me avaliar e ser avaliado sempre. Quando eu dei aula, sempre terminava a aula, o aluno avaliava. Então você imagina, 4, 5 anos de avaliação, dá um livro de sugestões de como fazer uma aula melhor, né? Então, e outra, ninguém gosta muito de avaliar, porque você tem que estar aberto à crítica, né? Por exemplo, tu gostou da palestra, tu quer mesmo que eu te diga, né? Então, nem todo mundo é sincero, nem todo mundo sabe, e você tem que saber peneirar, às vezes, uma opinião individual do gosto da maioria. E às vezes você leva azar que perguntou justamente para aquele que não gostou. Na verdade, se ele não gostar de você, ele não vai gostar nada do que você fala. Porque primeiro a gente rejeita a pessoa, depois o conteúdo.
Vou repetir, primeiro a gente rejeita a pessoa, depois o conteúdo. Então, se você não gosta de alguém, não adianta ela vir falar para ti de jornalismo ou de comunicação que você já rejeitou mentalmente. Então, na oratória a gente aprende isso. Como é que eu evito a rejeição, e como é que eu me deixo ser avaliado, como é que eu faço a peneira e como é que eu mesmo me avalio. Né? Então, eu sou muito crítico comigo. Por exemplo, de 100 palestras, talvez 5, 6... Pô, essa aqui foi um golaço, né? Sim, dificilmente eu faço uma excelente, né? Quando eu saio aqui da gravação também, às vezes, faltou aquilo, faltou o suprassumo, faltou para fazer um golaço, né? E nem sempre é bom, né? E de vez em quando tem alguém que diz, Ivan, não gostei disso. Mas o difícil é saber peneirar, porque tem gente que é crítico pela crítica, tem gente que de fato quer ajudar, mas não sabe que está prejudicando, e tem gente de fato que tem aquela habilidade de falar com jeito e amor, algo que possa beneficiar você. O crítico, quando critica para ajudar você a crescer, excelente. Mas o crítico que é crítico, ele vai vir para tirar a autoestima de você. E aí você sabe filtrar, quem sabe? Sim, isso? Porque assim, tem muita gente que até na boa diz, Ivan, não gostei daquilo que tu falou. Claro, cara, eu falei 1 hora. Seria quase Deus se em 1 hora eu falasse tudo certinho dentro do que você gostou. Né? Agora, poxa, então e os outros 59 minutos? Foi ruim? Então por que não fala para mim dos 59 minutos e vai falar só daquele 1 que você não gostou? Que bom, mas talvez aquele 1 que você não gostou, e já aconteceu, seja justamente aquilo que um outro disse, adorei aquele minuto. Né? E aí como é que eu faço? Aí sabe aquele negócio que você quer agradar a todos e perde a autenticidade? Então eu vou continuar mantendo minha linha. Agora, claro, quando tem gente que diz, Ivan, tu poderia falar um pouco mais devagar, como de vez em quando acontece? Né? E aí eu acato, é verdade, já me falaram isso outra vez, já me falaram ano passado, né? Se tu falar mais devagar, a tua palestra fica melhor. Show de bola, obrigado, tentarei. Né? Porque eu que tenho bastante conteúdo, né? Normalmente num tempo curto, óbvio que a velocidade aumenta. Né? Também pelo meu estilo de ser, assim como a energia que eu tento passar, né? Na palestra, nos cursos, na aula. Então eu tenho essa dificuldade, esse é um feedback pessoal de um caso real, tá? Eu normalmente falo um pouco rápido. A oratória te ajudou e está te ajudando a escrever, ou melhor, montar uma palestra? Sim, mas montar palestra é uma outra ciência, né? Mas você não usa nenhum tipo de técnica? Bastante, porque na verdade eu monto o bolo, que é com uma técnica. Agora, como eu apresento esse bolo, daí é totalmente a técnica da oratória, né? Na verdade, é o que eu encaixo e como eu monto ela, como eu estruturo. Então, de que forma que eu vou passar esse conteúdo? Talvez essa é a resposta, Darcy. Primeiro eu monto. Agora, de que forma que eu monto isso para ficar legal? Né? De que forma que eu monto? Então, de alguma forma, ela serve? Ela serve. Não existe uma boa palestra sem a técnica de oratória. Né? Talvez, não sei se respondi. Não, a pergunta foi minha, né? Okay, mas então, bem respondida. Né? Ivan, você é o único bicampeão nacional de oratória pela JCI, uma entidade que forma líderes e desenvolve a arte da comunicação verbal em nível mundial. De que forma isto pode ser considerado um diferencial em teus cursos? Porque hoje o que aconteceu? Muita gente aí também com a onda coach, né? Todo mundo quer coach, porque a oratória não é uma ciência difícil. Então, se você debruça ali algumas horinhas e é um pouco corajoso, você tem condição de oferecer um curso. Anos atrás não era assim. Não falo isso como uma crítica, mas assim com cuidado de você que escolhe um curso, né? Que credenciais a pessoa tem, ou que tipo de curso você quer, né? Porque o curso de oratória é igual a um carro. Você pode ter um carro mais simples e pode ter um carro um pouco mais sofisticado. Então, esses campeonatos que eu participei, eles me deram assim, uma condição ímpar de permear num nível de excelência e exigência muito grande. Né? Porque não é fácil olhar para 5 jurados, às vezes é pior olhar para 5 jurados num campeonato do que para uma plateia de 2.000, como eu já tive a oportunidade de fazer a palestra, né? Então falar para 2.000 não é difícil, agora olhar para 5 jurados, sério, né? De vários lugares, pessoas que você não conhece, Darcy, que estão ali de fato para achar o erro, né? Eles não estão para te elogiar lá, eles estão para achar o erro. Então é uma pressão muito grande. Então eu passei por essa situação a nível nacional e mundial. Então isso assim, eu me sinto muito confortável de ministrar um curso de oratória ou sugerir orientações e modificações na fala de uma pessoa para que ela se torne melhor, né? Então isso assim, tem me ajudado bastante e é
eu não falo isso com soberbo, mas com orgulho, como se fosse um troféu que eu consegui, e é um troféu mesmo que está na prateleira, mas, poxa, eu consegui, o único, não existe no Brasil outro bicampeão, né, pela JCI. Até porque normalmente a pessoa ganha uma vez e para, né? Eu não, depois que eu ganhei de novo, eu queria saber se eu era bom para ganhar mais uma vez. E você esperava conquistar esse título, Ivan? Na verdade, eu almejei o Mundial. E aí eu fui tentando, não chegava, e daí agora eu cheguei, e aí não consegui ir para o Mundial. Mas obrigatoriamente para chegar no Mundial tem que ser campeão brasileiro. Então isso que me motivou a continuar na jornada. Então a meta sempre foi chegar no Mundial. E aí o brasileiro foi consequência. Sabe aquela ideia? Eu miro na lua, você está na estrela, tá bom. Você se preparou quanto tempo para você participar de uma competição como essa? Como eu falei, é desde 99, né? Então, acho que o concurso foi lá em 2000. Então, quando eu fiz o brasileiro, ele já tinha 10 anos de experiências ali, né? Vivências, erros e acertos, né? Ivan, em tua carreira como palestrante e orador, você chegou a ser finalista mundial de oratória também, Sim. né? Em qual país que você defendeu esse título? Foi no Japão, tive a oportunidade no Japão representar o Brasil. É muito orgulhoso você estar com a bandeira brasileira num país desenvolvido como o Japão e ser não só o representante do Brasil, mas o representante das Américas, né? Porque aquilo é seletivo, então ali eu estava representando toda a América, do Canadá, Alasca até Chile, né? Uruguai ali, então foi muito, assim, eu me senti muito bem quando a gente escuta o hino nacional, assim, sabe, tá com a bandeirinha ali representando. Que momento, hein? Não, é um momento muito honroso, assim, eu diria, né? Então, alguém que sai de uma cidade pequena como a nossa e tem a oportunidade de representar o seu país. Foi uma experiência muito na cidade de Osaka, uma cidade inteligente, é a terceira cidade mais importante do Japão, né? E aí eu tive a oportunidade sim de estar lá e me senti muito bem. Não fiquei campeão, mas cheguei na final, então me sinto vitorioso. E faltou pouco para ser campeão mundial. Faltou, porque depois os jurados deram ali o feedback e justamente, lembra que eu te falei do branco, né? Porque lá no Japão tu tem que fazer o discurso em inglês. E aí o meu número de vocábulos em inglês é limitado, ou seja, a possibilidade de dar branco é muito maior, né? Então, sabe, daí tu... E aí cada vez que dava um branquinho ali, o jurado ele descontava. Então, eu tive um pouco de dificuldade em virtude disso, né? Se fosse em português, talvez eu teria mais chance. Mas, vou te dizer um negócio, Darcy, eu me considero campeão, sabe por quê? Porque, assim, ó, tinha 4 na final e 3 mulheres e só eu de homem. Então, eu posso dizer que eu sou o campeão masculino. Boa, gostei. Como é legal saber, cara, inglês. Foi em inglês, cara. Inglês. E aí também... E você escolheu o tema? Não, o tema vem da entidade. Vem da entidade. A organização que promove o concurso. E você só vai interpretar, é isso? Eu vou produzir o conteúdo e colocar aquilo dentro de uma técnica de que os jurados sabem avaliar muito bem e com uma rigidez que eu nunca vi na vida, assim, sabe? Tantas vezes que eu perdi, quantas vezes que eu ganhei, né? Os caras são fera, cara. Os caras são bons, para avaliar. Tá prestando atenção nisso? Para você que está nos acompanhando, não é tão simples assim. A oratória, ela é fundamental para a vida? É fundamental. Você cresce profissionalmente, né? Ganha destaque quem fala melhor. É até ruim como professor a gente falar isso, porque se você quer se dar bem na vida, sinceramente, na real, não precisa estudar muito. Você tem que saber falar e vender com clareza e com uma comunicação muito assertiva. Aí você se dá bem na vida. É só ver por aí, os que estão hoje bem-sucedidos, né, ver o grau de estudo que ele tem, não necessariamente é o que mais sabe, né? É o que melhor sabe falar, né? Que bacana. Oi, Ivan, você chegou a ser convidado para ir ao programa da Ana Maria Braga na Rede Globo, logo após o Mundial de Oratória, mas não pôde ir e indicou um concorrente para ir no seu lugar. Você não se arrependeu disso, Ivan? Olhando para trás, não, na bem da verdade não, assim, eu acredito também, assim, tudo tem o seu tempo certo e foi um convite muito em cima. Eu sei que na época eu dava aula, tipo, a ligação veio de manhã e era para ir no outro dia de manhã. Na época, isso faz mais de 10 anos, então, assim, o acesso ao aeroporto, compra de passagem, eu tinha que comprar, depois eles iam reembolsar, né? Na primeira a gente até acha que é trote, era na época do telefone ainda, daí isso aqui é trote, né? E aí até que eu descobri que era verdade, o tempo passou, pedi para ela retornar depois para eu ver se era verdade, então até que eu consegui, não tinha WhatsApp, né?
E aí aquilo tudo, tipo, foi na hora errada, mas eu não me arrependo, porque eu consegui ajudar aquela concorrente que também, na época, ela foi para finalista de Joinville, e aí eu recomendei, depois vi ela na televisão. Claro que na hora eu pensei, pô, podia estar lá, né, um programa importante, audiência nacional, mas não, acho que se fosse hoje e se viesse o convite da forma que veio, né, talvez eu não me importo não se o concorrente às vezes brilha, né, cada coisa no seu lugar, no seu tempo, né, mas me senti orgulhoso porque, né, vindo da Rede Globo, né, foi algo que eu guardo com muito carinho, essa ligação. Queira ou não queira, e vai ser, né? Sim. O grande canal de TV aberta e fechada mundial, não tem dúvida nenhuma, então, né? fiquei feliz, fiquei orgulhoso, né? Claro, demorei, como eu falei, até que eu descobri que não era trote, por isso também demorou, que eu pedi para ela ligar de novo para ver se era, e foi bem bacana, cara. São histórias da vida, né? É fato que marca uma trajetória, né? Marca, para mim, eu falo isso como eu falei, isso para mim enaltece, né? Porque, poxa, ele só põe lá no programa, naquele café da manhã, quem de fato é bom naquilo que se dispõe a fazer, né? A gente falou lá no começo da nossa conversa aqui, da nossa entrevista, que você dá cursos em vários segmentos. E o que não chega aqui, Ivan, você faz também cursos individuais para apresentação de trabalho, projetos e para pessoas que precisam fazer uma palestra dentro de seu ramo de atividade, mas não tem o conhecimento necessário para executar a palestra com um nível de excelência. Como você pode ajudar nesse tipo de situação? Pode nos dar um exemplo? Isso acho que eu acabei respondendo isso sem querer. Exatamente, antes eu falei, mas assim, mas não tem ela é um pouquinho mais extensa a pergunta, mas ela não deixa de ser notável e interessante. É, muito boa. Então, sim, as pessoas, como eu falei, elas querem ter eles têm um desafio, um projeto, né, eles têm uma palestra para fazer e aí eles me ligam. Teve um caso, já que pediram o exemplo ali, teve um dentista, né? Um dentista, ele disse, Ivan, eu sou bom nisso aqui, na área X, e a minha apresentação é essa. Então, o que eu faço? Qual que é o meu trabalho? Eu vou lá, escuto ele, né? Num ambiente propício, né? Uma sala, um auditório, é a tribuna. Eu falei, você vai falar na tribuna? Você vai falar assim? É um debate? É um workshop? É uma palestra? Então, eu quero entender o evento. Eu entendo tecnicamente o que ele vai apresentar, tipo, o que eu entendo de odontologia? Nada, mas eu entendo da técnica para que ele coloque o assunto certo na didática mais adequada. Então eu fui ouvindo 3, 4, 5 vezes ele e ajudei ele a montar. Isso aqui tu põe lá pro fim, isso aqui é muito rico, você coloca no começo, esse no começo você resume em 3 tópicos, os 3 tópicos você deixa claro quando é 1, 2 e 3, né? Esse assunto aqui ficou muito legal, tu dá uma ênfase, aqui não deu para entender a palavra, aqui está uma sigla, tu explica aquela sigla, porque nem todo mundo sabe a sigla, correto? E assim fui dando as dicas para ele e ele montou aquela palestra e ele ficou muito feliz, disse, pô, bacana, não sabia que dava para explorar, eu achei que eu já sabia, né? Então, eu não sabia o que ele sabia e ele não sabia o que eu conhecia. E aí, junto, a gente conseguiu produzir uma boa palestra. Junta-se o útil ao agradável, né? Isso, Então, todo mundo, de fato, precisa uma ajuda, né? Um professor precisa ajuda para oratória, um vendedor precisa para vender, um palestrante precisa para palestrar, e assim sucessivamente, né? Um condutor de reunião precisa para saber conduzir a reunião de forma mais eficaz, né? A fala, se eu falo em pé ou sentado, muda, existe uma técnica diferente. Como é que eu seguro o microfone? Perfeito. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Caminha junto a questão da apresentação da oratória, Ivan? Sim, sim. A postura claro. Quem está fazendo a apresentação, você conduzir, você segurar o microfone, sim. Porque você vai segurar aqui. Então, existe também essa questão? Existe a técnica. Por exemplo, a pessoa não está vindo, mas eu estou aqui na rádio, o meu pé direito está para frente. É uma técnica. Por quê? Porque dá mais volume de voz. Né? Sabe, às vezes você já entrevistou aqui, a pessoa se sente encolhida, né? Cheia de casaco, não existe, o meu pé está para frente, como se estivesse pronto para alguma coisa importante, e é uma coisa importante, mas muita gente negligencia a fala achando que é só falar. Inclusive, erroneamente me diz, Ivan, falar até papagaio fala. Isso para mim é uma ofensa. Claro que papagaio fala, mas quero ver ele produzir o conteúdo. Papagaio repete, não fala. A oratória te ensina não a repetir, a falar de forma compreensiva e não só repetir fatos que já aconteceram. Correto? Então... Interessante, inclusive, Ivan, nós fazer com que essa sua fala ela vá de encontro àquele que vai fazer algum tipo de
Apresentação? Explantação, né? Isso. A postura, A postura, o esôfago, tudo. ele não pode estar massacrado? Não, como é que ele tem que estar? A respiração não pode ser a comida, o que você vai A comer. alimentação interfere? Claro, pô, vai comer um espeto corrido, aí vai falar depois, vai até... desculpa, tomar uma coca para... Não, cara, você tem que cuidar da alimentação, né? Por exemplo, antes da palestra eu jamais almoço, como lá uma maçã, bastante água, e aí depois que acabou o estresse positivo, que eu vou para minha alimentação propriamente dita, né? Então, não... Até porque, como mexe com o medo mexe com a cabeça e com o estômago, então, independente se você comer e o que você vai comer, vai te prejudicar. Então, dá dor de barriga, dá frio na barriga. Então, eu tenho que eliminar esses entraves com o quê? Com uma alimentação mais leve e mais adequada para aquele momento. Ajuda na cabeça também a alimentação mais leve? Ajuda, claro. Ajuda? Vamos lá, o japonês, né? Eu estava no Japão, eles tomam chá, come só verde, são magrinho, leve e são inteligentes e estresse zero, né? Então, olha quer dizer, a importância. alimentação leve ela faz, né? Pode ver, se eu pedir para você, feche o olho e imagine um sábio, dificilmente você vai ver alguém com uma disfunção. Tu vai ver um cara mais saudável, né? Por quê? Porque ele cuida da alimentação, aliás, pratica o jejum, né? Que é uma coisa espiritual, mas que também ajuda no desempenho de qualquer profissão. Não está na nossa pergunta, mas aconteceu. Sim. Eu presenciei isso. Eu era jurado da Escolha da Rainha, Isso. em Trombudo Central, e uma das meninas, na hora dela fazer o discurso, ela travou, literalmente. Ela não conseguiu falar. Sim. Qual é o problema da oratória dela? Travou porque ela tinha um medo, e aquele medo se exacerbou. Então não foi trabalhado antes com ela o medo. Então antes de deixar ela falar, foi um pecado que fizeram com a menina, porque não é só vá lá e fala, é dizer qual o teu medo, que receio você tem. Olha só. Então é só dar um incentivo antes, né? Por que você tem esse medo? De onde veio? E aí a hora que a gente destrava aquilo, ela não vai travar na hora. Por que ela travou na hora? Porque não destravaram depois. Culpa dela? Não. Culpa dos adultos. Sim, tá, não quero jogar a culpa só dos adultos, porque nem todo mundo é conhecedor da técnica, mas se você é um bom pai, uma boa mãe, mesmo não tendo conhecimento da oratória, você sabe que medo a criança tem. Vou repetir, pai e mãe, você sabe qual é o medo que a criança tem. Às vezes é trauma até do próprio pai, por exemplo. Cala a boca, filha, não fala. Aí naquela hora ela lembrou daquela frase e daí travou. Porque ela ouve do pai, não fala. Olha que bacana e que resposta. Eu vivenciei isso. É educacional, tá? Eu vivenciei isso. É educacional. Travou literalmente e não conseguiu falar. Sim. E saiu de cena. E saiu de daí cena. não existe mais daí o conhecimento, não é conhecimento, é psicológico, que pode ser dividido em várias esferas. Às vezes é um trauma simples, às vezes precisa até um psiquiatra, num caso mais grave, mas mais da metade das vezes, Darcy, ele é conseguido dentro de um curso, dentro de um autoconhecimento, uma leitura, ou tratando aquilo até em casa com bons, bons incentivos verbais. Até porque pode se tornar uma frustração. Frustração, E muito grande. Claro, então travou por causa disso, tá? E foi o caso dela, mas acontece em adultos. Chegando mais perguntas, e para aproveitar o nosso tempo, né, Ivan? Eu acho que também, você já deve ter entrado no mérito da questão. Ivan, políticos também têm buscado os teus cursos de oratória de forma individualizada, como tem sido esse trabalho, e o que mudou agora é que você é um político, por exemplo. Sim, ter esse contato de político para político. Político então, ali a minha profissão bifurca, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou profissional, na outra ponta eu sou um profissional público. Mas anos atrás, antes até de eu sonhar em ser candidato, candidatos a prefeitos aqui do Alto Vale, ô Ivan, eu vou ser prefeito, aí tu me ajuda aí na fala, como é que eu falo bem num comício, né? Candidatos a vereadores, aí Ivan, como é que eu falo? Me treina aí para eu falar e ter persuasão, né? Então isso tem aconteceu também agora nessa última eleição, né? E agora que eu ganhei, agora o que acontece é que agora vale mais, agora aumentou o valor, porque agora não só eu falei como consegui êxito, então consegui meio que sem querer aumentar o valor daquele conteúdo, porque eu posso agora dizer, usei o que eu falei e consegui, né? Então ele só mudou porque aumentou o valor, mas a técnica é a mesma. E aliás, vou voltar, se permitires, o cara que vem na última hora dizer, ele tem que fazer isso há 4, 5 anos antes, porque você não vai aprender a técnica
ali em 2 vezes, vai ficar muito inautêntico, tu entende? E a gente não falou aqui, mas a autenticidade ela é percebida em quem ouve. Então, a autenticidade não tem a ver com o que você sabe, tem a ver com o que você é. Então, às vezes, bons políticos, eles são bons no que sabem, mas são ruins no que são. E aí não adianta o curso de oratória, né? E também ali, eu sou bem sincero, primeiro eu quero conhecer a motivação dele. Já renunciei, gente que veio pedir, Ivan, me treina. Falei, não posso te treinar, porque eu não posso ensinar a usar faca se você vai usar a faca para o mal. Então já renunciei também, depende da motivação de quem está me pedindo. Só ajudo quem de fato passar no meu crivo. Ivan, mais pergunta aqui, ó, especificamente para vereadores aqui do Alto Vale, como o teu curso pode ajudar? Ah, sim, porque o que eu percebo, assim, ir na tribuna, que é o nosso dia a dia, é muito difícil. Então, eu tenho acompanhado aí através da UCAV os vereadores do Alto Vale, então tenho percebido que poucos se esmeram em entender aquele momento. Poxa, você vai na tribuna, você tem 5 minutos para falar. Então tem gente que vai lá e fala nada com nada e diz muito e não transmite nada, né? Isso é muito comum, você já pode ter percebido. Por quê? Já percebi. Porque a pessoa vai lá e não treinou. Então o curso de oratória para vereança... Muitas vezes não sabe nem o que está falando. Não, né? Sabe nem o que está falando. E aí fica a verbalidade pela verbalidade. Aquilo não agrega, né? E vira só uma politicagem. Então... Se você é vereador aí, está nos ouvindo, né? Participe desse curso, porque vai aumentar a tua autenticidade, tua veracidade e tua técnica de como se portar naquele momento tão difícil que é o uso da tribuna, né? Então ali a gente tem que se agigantar e não se apequenar, né? Importante, não é gasto, é investimento na tua vida. Boa. Certo? Para a vida. Ô Ivan, então vamos falar um pouquinho desse curso, né? Esse curso sim. vai ser nos dias 25, 26 e 27 de agosto. Isso. Há vagas ainda, Ivan? Tem vagas, né? A vaga tá ali com esse telefone, é o Renvolt que vai te atender e ele tem aí o controle de quantas pessoas. É um curso pequeno, 12 a 15 pessoas, eu acho. Então, a gente sempre faz pequeno para dar tempo de a pessoa treinar, né? Senão, às vezes, tem muita gente e... aí não dá tempo de cada um participar. Então, em virtude disso, é um grupo pequeno, né? 47 999 88 6297, entra em contato. É o WhatsApp também, né, Ivan? O WhatsApp, o WhatsApp também. Esse é o WhatsApp. E você vai ser atendido. Vagas limitadas, 15 Sim, vagas. 15, de 12 né? a 15. Aí Onde vai ser? Vai ser no escritório da Rara Consultoria, que é ali na Avenida Oscar Barcelos, no endereço que depois vai aparecer ali, ou também no contato com o Renvolt, daí ele te explica certinho onde é. Muito bem, vou até repetir aqui, ó. Então vai ser nos dias 25, 26 e 27, né, de agosto. Agora, esse né? mês aí. É agora. Então, há vagas ainda, está nos acompanhando. Você é desse mundo da vereança, né? Sim. Venha. Porque né? Venha, vai veicular né? o CAV também. Né? Então, isso aí, é importante. Você vai aprender a se comportar, a falar diferente e saber o que está falando, né, Ivan? Saber, porque, poxa, a gente vê tanta... Chega a ser aberração, assim. A pessoa vai lá, a gente não entende palavra, o pessoal fala para dentro, fala com a postura, se deita na tribuna, né? Chega a ser deselegante, assim, sabe? Você não precisa ser um grande conhecedor, mas tem que saber uma postura, né, dentro da técnica que a oratória rege, né? Ivan, você deu um verdadeiro curso de oratória aqui, cara. Boa. Não, bacana são demais. Conteúdos simples aí, mas que são eficazes, cara, né? Como eu falei, ser mediador para mim, de uma pessoa que nem você, para mim é um orgulho, cara. Opa. Porque eu tenho aprendido e muito, certo? Não, me sinto honrado de estar aqui, né, junto com essa grande empresa que você construiu e eu desejo que um tijolinho por vai dia, bombando, né? Tijolinho por dia. Continua aí, cara. Para a gente fechar. Tá bom. Quais as recomendações que você deixa para as pessoas que queiram, né, melhorar a comunicação verbal? Eu quero melhorar, eu quero crescer. Primeiro, deve-se ler. Então, comece a ler, né? Segundo, descubra qual é o seu medo. Você tem medo de quê, né? Seja bem sincero, olhe para você, pergunte para quem te criou, se você ainda o tem, né? Pergunte para pessoas que convivem com você,
Qual é o seu medo, né? Depois invista um pouco em leitura sobre oratória. Se conseguir, faça um curso, porque aí você é colocado à prova, você fica na frente de pessoas falando obrigatoriamente. Seria inconcebível, você vai no curso de oratória e não fala. Mas tem gente que às vezes vai. E eu preciso ir lá falar. Falei, você está pagando, cara, para ir lá. Óbvio que você vai. Mas daí eu vou com o meu jeitinho, assim, eu consigo conduzir ele de uma forma leve, sutil e que incentiva ele, né? E por último, assim, eu trouxe aqui, a gente chama de ativador, cara. Ativador. O que é isso aí? Ativador são qualquer objeto que você traz para a fala que desperta a atenção. Então, esse aqui, por exemplo, é um objeto que o meu pai ele construiu. E aí ele me ensinou. Isso é feito de palito de fósforo? Palito, é uma coisa muito artesanal, mas ele fez, Darcy, porque ele estava percebendo que com o passar dos anos ele foi ficando velho e perdia a mobilidade. Então ele disse, Ivan, quando tu começar a ficar velho, usa ou faz alguma atividade manual para que você tenha um pouco mais de qualidade de vida e um pouco mais de perspectiva de vida, se sentindo útil. E não é o objeto em si, mas o ativador na oratória ele serve para despertar o interesse. Porque talvez todo podcast é bom, mas o podcast, quando tem um ativador, ele se torna mais eficaz. E todo ativador é uma técnica da oratória para você reter a atenção do público e fazer a tua mensagem ser eficaz. Por exemplo, a gente está em agosto, Dia dos Pais. Então, com esse ativador, eu fiz você lembrar do seu papai. Porque assim como o seu papai também te ensinou coisas e te deixou coisas. E a pergunta final é o que você deixa e o que você quer deixar. Caramba! Vale a pena você assistir de novo esse episódio. Vai estar disponível em nossa página no YouTube e também no Facebook. Rara Consultoria e Treinamento. Não esqueça. 47999886297. Para você acessar o site www.raraconsultoria.com.br. Ivan Krieger, palestrante. Obrigado. Fechamos por aqui. Vejo vocês mais um no curso. episódio, né? E nos vemos no curso nos dias 25, 26 e 27 de agosto. Há vagas ainda, tá certo? Um grande abraço.